Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e estaremos juntos aqui para falar um pouquinho, a respeito dos alguns movimentos musicais aí do Brasil, da música brasileira. Essa aula que é direcionada para o 7º ano do ensino fundamental. Tranquilo? Bom, a música do Brasil, música brasileira, é uma das expressões mais importantes da cultura brasileira. Formou-se principalmente a partir da fusão de elementos europeus, indígenas e africanos, tá bom? Trazido por colonizadores portugueses e por negros escravizados oriundos, sobretudo das regiões de Moçambique, do Congo e de Angola, aí, na época da escravatura, beleza? Até o século XIX, Portugal foi a principal porta de entrada para a maior parte das influências que construíram a música brasileira, Tanto a erudita como a música popular, introduzindo a maioria do instrumental, o sistema harmônico, a literatura musical e boa parcela das formas musicais cultivadas no país ao longo dos séculos. Ainda que diversos desses elementos não fossem de origem portuguesa, que a gente sabe que muitos desses parâmetros aí também são europeus aí de vários outros países, como França e entre outros, mas genericamente europeia. A maior contribuição do elemento africano foi a diversidade rítmica, e algumas danças e instrumentos, a exemplo do maracatu, que tiveram um papel maior no desenvolvimento da música popular e folclórica aí do nosso país, O indígena deixou grande influência na música brasileira, principalmente nas regiões norte e nordeste, e são bem presentes em ritmos como carimbó e lundu marajoara, além de pequenas influências rítmicas em outros gêneros de gênese negra, Então, aí, como a gente acabou de ver, a música brasileira é composta aí da cultura europeia, a partir da vinda dos portugueses para o Brasil, e também dos negros que vieram trazidos aí pelos europeus na época da escravatura, além também dos indígenas que já estavam aqui, Então, por esta razão, nós conseguimos identificar essas três vertentes na música brasileira, Tanto a vertente europeia, quanto afrodescendente negra, quanto a indígena, Nós temos vários exemplos de músicas que mesclam todos esses estilos, Aí, como o próprio choro, o samba, nós temos a música amazonense, que mescla também vários estilos e dá uma ênfase aí no estilo rítmico indígena, beleza? A partir de meados do século XVIII, se intensificou o intercâmbio cultural com outros países, além da metrópole portuguesa, Então, além de Portugal, aí, houve intercâmbios com outros países, provocando uma diversificação, como foi o caso da introdução da ópera italiana e francesa. Olha só que bacana, Das danças como a zarzuela, o bolero e a habanera de origem espanhola, Então, aí nós já temos um contato com a Itália, a França e a Espanha, Das valsas e polcas germânicas, alemãs, que se tornaram vastamente apreciadas, Então, além da cultura portuguesa, nós também tivemos contato aí através dos portugueses, com a cultura espanhola, com a cultura alemã, com a cultura francesa e com a cultura italiana, onde podemos observar que existe também resquícios dessas culturas também em músicas aí brasileiras. Tranquilo? Com a crescente
influência, né, de elementos melódicos e rítmicos africanos, a partir de fins do século XVIII, a música popular começou a adquirir uma sonoridade caracteristicamente brasileira, que se consolida na passagem do século XIX para o século XX, principalmente, né, através da difusão do lundu, do frevo, do choro e do samba, né? Então, a partir desses estilos aí, né, a música popular começou a ter mais forma, né? E principalmente por estes estilos citados, o lundu, o frevo, o choro, né, e o samba. No século XX, verificou-se um extraordinário florescimento, tanto no campo erudito, né, como no popular, tá? Agora, qual a diferença, galera, entre o erudito e o popular? Existe uma diferença? Existe uma diferença, né? O erudito aqueles músicos, né, aqueles instrumentistas, aqueles artistas que têm uma certa formação acadêmica, querendo ou não, né, eles passam por estudos sistemáticos que o ajudam também a ler e a escrever música. Já o popular, né, como a própria palavra já diz, é algo mais levado aí para a massa, né, para o público popular, né? Então, dessa forma, a música popular, como se diz, ela é algo que vai além do estudo sistemático acadêmico, né? Mas é algo que está ali na vivência das pessoas. Tranquilo? Influenciado por uma rápida internacionalização da cultura e pelo desenvolvimento de um contexto interno mais rico e propício ao cultivo das artes. É o período em que a música nacional ganha também em autonomia e identidade própria, embora nunca cessasse, né, de ganhar essas identidades e, de fato, crescesse a entrada de novas referências estrangeiras. A produção de Villa-Lobos é o primeiro grande marco do brasilianismo musical erudito, tá? Mais tarde desenvolvido por muitos outros compositores e combatido também por outros compositores que adotam estéticas como o dodecafonismo e mais tarde a música concreta e a música eletrônica. Então aí nós temos aí algumas vertentes da música, né, trabalhada por compositores brasileiros. No mesmo período, a música popular ganha o respeito das elites e consolida, né, gêneros que se tornaram mais registradas, né, marcas registradas do Brasil, como o samba e a bossa nova. Ao mesmo tempo em que o rock e o jazz norte-americanos são recebidos no país com grande sucesso, adquire feições próprias e conquistam legiões de fã. Gêneros regionais, né, de origem folclórica, como a música sertaneja, o baião, o forró e vários outros, também ganham força e são ouvidos em todo o território nacional. Então, o que acontece aí? Nesta época, a música popular, né, o samba e outras músicas, o baião, eram músicas que não eram consideradas músicas boas, né, aos ouvidos das elites, até passarem por ressignificações aí e alguns, né, artistas aí, escritores, considerarem que era sim um estilo que bom, né, e que poderiam ser difundido em todo o país, inclusive ser ouvido pelas elites. Então aí começou, né, o samba e outros estilos, né, a terem mais influência dentro da música brasileira. Beleza? Nós temos aí, ó, a bossa nova, né, em 1950. A bossa nova foi um movimento da música popular brasileira que surgiu no final, né, dos anos 50 aí, caracterizado por forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano, né? Se você ouvir uma bossa nova, você vai e ouvir um jazz, você vai sentir aí uma relação. O movimento surge entre músicos jovens da classe média carioca,
que se reúnem, né, ou se reuniam com o intuito de experimentar inovações nas composições. Em 1958, o lançamento do compacto de João Gilberto, um dos maiores representantes da bossa nova, consolida o estilo no Brasil. Então nós podemos ver aí na imagem o próprio João Gilberto, né, tocando o seu violão de nylon acústico, sendo amplificado por dois microfones aí, né, tanto a sua voz quanto o seu instrumento. Algumas características da bossa nova, né? Tem tom coloquial na voz, tá? Temas cotidianos, temas do dia a dia, né? O que é um tom coloquial na voz? É uma forma de falar que não é aquela formal, beleza? Voz mais baixa, mais tranquila, tá? Uma das características da bossa nova, como se fosse sussurros, né? Harmonias de samba e invenções, né? Melódicas de jazz, tá? Que aí nós temos alguns pontos aí harmônicos que a gente não vai falar agora, mas entra aí na música da bossa nova, beleza? Então esses são alguns pontos característicos do estilo. E alguns dos músicos aí da bossa nova, nós temos aí uma lista para você, né? Temos João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, Edu Lobo, né? Baden Powell, Nelson Motta e vários outros aí. Outros músicos e compositores também aderiram a esse estilo, né? Então aí nós temos essa gama de compositores. Aí nós temos um pequeno vídeo de João Gilberto, né, e sua filha Bebel Gilberto, cantando a música Chega de Saudade. Beleza? Bacana, né? Aí nós temos a Tropicália, tá? Que é outro movimento brasileiro, né? O tropicalismo foi um movimento cultural de vanguarda que ocorreu no Brasil nos anos de 67 e 68, nas artes, né, principalmente na música, caracterizado como um movimento libertário, né, e revolucionário. Ele buscava se afastar um pouco do intelectualismo da bossa nova, né, a fim de aprimorar a música brasileira dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock, da psicodélia, né, da música psicodélica, certo? Após o declínio da bossa nova, um novo movimento que surge foi a MPB, né? Foi necessário para que um conjunto de artistas denominasse tropicalistas se reunissem com o objetivo de libertação e mudanças no panorama cultural brasileiro, né? Então aí a gente consegue observar que existe aí uma história bem bacana dentro da música brasileira, principalmente quando a gente fala dos movimentos, né, da música brasileira. E a gente conseguiu ver aí as músicas, um pouco, né, sobre a música erudita e um pouco da música tropicalista, né? Existem outros movimentos? Existem, mas são conteúdos para várias outras aulas. Então, por hoje é só, e não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.